paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família. Eu queria falar hoje sobre os pecados da língua, tá? É muito importante a gente trabalhar os assuntos, eu estou procurando escrever sobre esses assuntos, né? Pecados dos olhos, da língua, do ouvido. E eu me lembro quando eu era criança, a gente cantava uma musiquinha que era cuidado, olhinho o que vê, cuidado, boquinha o que fala, cuidado, ouvido o que ouve, né? Cuidado, mãozinho o que pega, cuidado, pezinho onde pisa. E eu não sei se hoje ainda as crianças cantam essa musiquinha, mas ela é muito verdadeira, né? Cuidado com os membros do nosso corpo. Paulo fala que os nossos membros eles têm que estar a serviço do reino de Deus. Hoje em dia há uma tendência a oferecer os nossos membros do nosso corpo para o pecado. Na verdade, essa tendência é antiga, mas hoje há uma glamorização, digamos assim, do pecado, né? Então você hoje praticamente é quase que obrigado a pecar, né? As pessoas elas estão ali te forçando. Se você não peca, você é considerado ali uma pessoa insensível, uma pessoa preconceituosa e aí vai. Então eu queria falar hoje sobre os pecados da língua, porque quando Jesus encontra com um fariseu famoso, né, chamado Nicodemos, um mestre da lei, aquele fariseu quer falar sobre as coisas e ele começa elogiando a Jesus. Jesus fala: olha, se alguém não nascer do alto, na sua tradução está nascer de novo, mas a palavra ali não é novo no sentido de novo mesmo. Ela tem um sentido de alto, tá? Você pode pesquisar aí. Se não nascer do alto, não pode ver o reino de Deus. Não pode ver. Olha, não pode nem ver o reino. Por isso que a maioria das pessoas elas não conseguem ver o reino de Deus. Porque, embora elas professem com a sua boca ser cristãs, o seu coração está distante de Deus. Elas não veem o reino. E Jesus fala só isso não. Ele fala que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então uma coisa é ver, outra coisa é entrar, participar desse reino. E ele fala: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Eu queria deixar aqui um versículo, porque eu tenho meditado bastante sobre a nossa fala. E esse versículo está em Tito, capítulo 2, quando Paulo está falando acerca das qualidades de um bispo, né, coisas assim. E ele também vai falar sobre a necessidade de Tito, Timóteo também, que era um jovem obreiro. Ele fala, Tito 2,8, fala assim: linguagem sadia e irrepreensível. Sabe o que é irrepreensível? É algo que ninguém vai repreendê-lo por causa daquilo ali. Então, o que tem acontecido muito hoje na igreja? Tá? Olha o que ele fala, Tito 2, 7 e 8. No verso 7 ele fala: seja você mesmo exemplo de boas obras. Ou seja, todo cristão, principalmente os líderes, mas todo cristão, ele tem que ser exemplo dos fiéis, né? Exemplo de boas obras, ou seja, boas práticas. No ensino, você está ensinando a Escritura, mostre integridade, reverência. Você vê hoje as pessoas ensinando, é quase como que um deboche. É uma zombaria, uma zoação, né? Mas ele fala, quando você estiver ensinando a Escritura, mostre integridade, reverência, respeito, temor pelo que você está falando, né? Porque você está tratando de coisas eternas. Aí ele continua, reverência, linguagem sadia e irrepreensível. Para quê? Para que o adversário seja envergonhado, não tendo nada de mal a dizer ao nosso respeito. Então, o diabo ele procura coisas para falar mal de nós. Ele é acusador. Quando você tem uma linguagem sadia e irrepreensível, isso reflete muito de como está o seu coração. Jesus vai falar que a boca fala do que o coração está cheio. Então, se você tem palavras malignas, impuras, o que é impureza na Bíblia? É uma coisa relacionada à imoralidade.
tá? É porque o seu coração está cheio de moralidade. Já viu pessoas que tudo que elas falam, elas colocam duplo sentido? Elas são... Tudo que você fala, a pessoa coloca duplo sentido. Tudo. É porque o coração dessa pessoa está corrompido, tá? Então, um outro texto que eu queria colocar aqui, 1 Timóteo 4,12. Ele fala assim, para Timóteo nesse caso, já não é Tito, né? Ninguém o despreze por você ser jovem. Pelo contrário, seja um exemplo para os fiéis. Ele está dizendo, não é que as pessoas tinham que respeitar ele sendo jovem. Ele está dizendo, você sendo jovem não seja motivo de ser desprezado. Que na sua juventude você seja exemplar. Como foi José do Egito, né? José que estava no Egito. Como foi Daniel que estava na Babilônia. Eles eram jovens, porém eles eram exemplares. Assim, Paulo também fala para Timóteo seja um exemplo para os fiéis, como ele também falou para Tito. Aí ele diz, na palavra, na conduta, no amor, na fé e na pureza. Está faltando pureza no meio da igreja. Está faltando pureza. Tudo que é puro, santo, justo, quando você aborda esses assuntos, eu já vi líderes dizer que isso não tem importância, né? Na verdade, são falsos líderes, são falsos obreiros. São obreiros do diabo, para você entender, para ser mais claro, né? Então, eles odeiam a pureza, porque eles são impuros. A impureza, o que são impurezas? São questões imorais, tá? Então, a pureza, Satanás odeia, e Deus se agrada da pureza. Então, assim, você que é cristão, você tem que abandonar as gírias. Eu sei que tem as gírias locais, e eu não estou falando porque você tem um idioma, mas você tem ali os seus dialetos, né? Tem coisas que são regionais, mas ainda assim você tem que verificar se aquilo que é normal. Normal não, deixa eu corrigir a palavra. Nem tudo que é comum é normal. Tá? Então tem coisa que é comum na sua região, mas não é normal. A normalidade é algo que é normal. O fato de alguma coisa ser comum não quer dizer que é normal. Tá? Então, por exemplo, é comum em determinado grupo social acontecer determinado pecado, mas isso não é normal, certo? E isso se aplica a qualquer tipo de grupo social. Por exemplo, vou dar qualquer coisa que você pegar aí, tem como você dar exemplo. Então, o cristão tem que abandonar gírias, xingamentos, zombaria. É tão comum no meio cristão, às vezes, acontecer zombaria. O que é zombaria? Zombaria é o deboche, é o escárnio. Lembra que a Bíblia fala da roda dos escarnecedores? Para nós não cabe a roda dos escarnecedores. Então, todo tipo de zombaria é um desprezo ao outro. Tá? Eu vou te dar um exemplo com o que acontece a zombaria, às vezes. Apelidos pejorativos, né? Às vezes tentar brincar, entre aspas, com um defeito físico de alguém, você está tentando diminuir aquela pessoa. A gente precisa pensar, por que eu quero fazer isso? Por que eu quero chamá-lo disso? Por que eu quero que as pessoas façam isso com essa pessoa? O que eu vou ganhar com isso? Na verdade, o que o meu coração quer com isso? Então, a zombaria, ela é pecado. Todos os crentes precisam ensinar os seus filhos, por exemplo, a nunca debocharem de alguém que tem um defeito físico. Tá? Porque o seu filho, ele tem que ser criado no temor do Senhor. Não como os outros do mundo, que não tem referência, que não tem luz. Então, você tem que instruir o seu filho a não zombar de alguém que tem defeito físico, por exemplo. Tá? Então, todo tipo de palavra obscena, gíria, palavrão, zombaria, tanto aquelas palavras obscenas assim, explícita, como aquela maliciosa de duplo sentido que é difícil de perceber. Se o seu coração está motivado a falar essas coisas, é porque o seu coração está corrompido. Entende? Então, olha o que Paulo fala em Efésios 4, 29. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja. Se está saindo sujo, é porque lá dentro está sujo. É isso que ele quer dizer, a santificação do nosso coração. Então não saia nenhuma palavra suja, mas unicamente
a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Então, a nossa palavra, ela tem que transmitir graça para as pessoas. E essa palavra graça aqui está relacionada com, não está relacionada com ser engraçadinha, ela está relacionada com trazer algo que é bênção para a vida das pessoas, tá? Então, vou repetir, Efésios 4:29. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja. Eu já vi pastores, entre aspas, são lobos, são demoniados, mas eles têm título e cargo, entendeu? Claro que você entendeu. Jesus fala do joio e do trigo. Jesus fala do bode e da ovelha. Então esses aí são bodes, esses aí são joio, esses aí são filhos de Satanás, defendendo que pode sim falar palavrão. Inclusive, alguns falam palavrão no púlpito. Eles estão tão acostumados a falar palavrão que eles falam no púlpito. O argumento que eu vi um desses endemoniados falar sugerindo que Jesus falava palavrão quando ele chamava os fariseus de raça de víbora. Isso não é palavrão. Ele está dando uma característica, ele está denunciando que eles são... O que é raça? Ali a raça está ligada à descendência, no nível espiritual. Então ele está falando, o que é víbora? A víbora aponta para quê? Para serpente. Então ele está falando, vocês são filhos do diabo. É isso que ele está falando. Ele não está fazendo ali isso é um xingamento. Não é isso que ele está falando. Todas as pessoas religiosas sabem bem o que é um palavreado para denunciar um pecado, ou denunciar uma prática, ou para denunciar alguém que é lobo, né? Por exemplo, ele diz, você está xingando de lobo. Isso não é um xingamento, isso é uma característica e é uma denúncia. É o que Jesus fazia. Jesus não xingava as pessoas. Se ele fosse um xingador, ele tinha pecado. A Bíblia fala que ele não teve pecado. Claro que não. Certo? Então, para justificar o camarada falando um monte de porcarias, inclusive de púlpito. E quando eu falo de púlpito, pode ser sentado numa cadeira. Quando está ministrando a palavra de Deus, olha o que Paulo fala a Tito. Tito 2, 7, 8, ele fala que tinha que ter linguagem sadia e irrepreensível. Quando ele fala em 1 Timóteo 4, 12, ele fala que tem que ter, que tem que ser exemplo na palavra, na conduta, na fé, na pureza. Então, quando ele fala para Tito de novo aqui, Tito 2, 7, 8, ele fala no ensino, mostre integridade, reverência. Não há reverência quando alguém está falando palavrão, quando está ministrando a palavra de Deus. Tá? Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja. Essa palavra suja aqui, se você pegar o Strong, ela, às vezes, alguma tradução como a Almeida Corrigida e Fiel e a Almeida Revista Corrigida, tá lá, não sai nenhuma palavra torpe. Tá? Essa torpeza indica algo apodrecido, podre, corrompido por alguém, não mais próprio para o uso, sem valor. Essas palavras que a pessoa está lançando, palavra de maldição, às vezes pais e mães que são cristãos, amaldiçoando seus filhos, falando palavras sujas, palavras podres. Né? Então, entenda uma coisa, você não tem poder, a sua palavra não tem poder de determinar o futuro do seu filho, mas ela tem o poder de influenciá-lo. Se ele receber essa palavra no coração, e querendo ou não você é autoridade sobre a vida dele, essa criança pode guardar isso. Se ela ficou ouvindo várias vezes que ela é aquilo ali, ou que o futuro dela está determinado a isso, não tem saída para ela, Satanás vai achar uma brecha no coração dessa criança e vai fazer essa criança caminhar nessa direção. Não porque você tem um poder de determinar o futuro de alguém, mas porque você tem um poder, a sua palavra tem poder de influenciá-lo, certo? Então você que está aí perto de uma criança, talvez você não é pai, mas você tem um sobrinho que está ouvindo muita maldição dos pais, chama esse sobrinho, essa sobrinha, um vizinho, desfaça isso na mente dessa criança, porque isso não vai determinar, apenas se ele receber isso no coração. Mas o problema, Tiago vai trabalhar muito, o problema de quem fala. O problema não está em quem recebe. Quem recebe tem que rejeitar isso e pronto, continua a vida. Mas quem fala está com o coração totalmente contaminado. Eu convido você a ler a carta de Tiago inteira, se puder fazer isso hoje. Sabe por quê? Ela é pequenininha. Sabe? É 5 capítulos pequenos. Mas se você tiver com preguiça, então leia um por dia. Tira essa semana, lê o capítulo 1, destaca os pontos principais, lê o capítulo 2. Toda vez que alguém me pergunta por onde começar a ler a Bíblia, Epístola de Tiago, sempre eu falo isso. Por quê?
Porque ela é uma epístola prática, simples, embora ela tenha a parte profunda dela. Se você tiver um conhecimento vasto da Bíblia, você vai ver isso. Mas ela é a epístola que eu vejo mais simples e prática. E ele vai detalhar essa área da língua. E ele mostra como é perigoso a pessoa usar a língua de qualquer forma. É como um fogo que você joga numa floresta e daí a pouco aquela pequena fagulha incendiou tudo. Isso acontece nas famílias e destrói famílias. Cuidado com o que você fala. Às vezes você fala uma palavra e aí você entra em uma briga e aquela briga sai morte por causa de uma palavra. Nós precisamos vigiar. Essa palavra serve para você e serve para mim também. Tá? Tiago vai dizer que a língua não pode ser controlada pela natureza humana. Isso significa que a nossa língua tem que ser dominada pela ação do Espírito Santo em nós. É o fruto do Espírito que se chama domínio próprio. Quem nos dá o domínio próprio é o Espírito Santo. Não é autocontrole. Não sou eu que produzo esse controle. Não é você. Então nós precisamos ter uma vida de oração para que as nossas palavras sejam boas. Veja bem, lembra que eu falei que o nosso linguajar reflete o interior do nosso coração? Jesus fala assim, Mateus 15:11, o que contamina a pessoa não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca. Isso sim contamina a pessoa. Isso também vai estar escrito em Marcos 7:15. Fala assim, não existe nada fora da pessoa que entrando nela possa contaminá-la. Ele está falando de contaminação ritual no sentido de celebração. Mas o que sai da pessoa é o que contamina. A pessoa boa, Mateus 12:35, presta atenção nisso que Jesus fala. A pessoa boa, do tesouro bom do seu coração, né, tira coisas boas. Mas a pessoa má, do mau tesouro, tira coisas más. Já viu gente que só fala, sabe, só fala palavrão, só putaria, só coisa assim terrível. Pode ter criança perto, pode ter qualquer coisa. A pessoa está sempre falando, ou então tudo bota duplo sentido, ou então fala com ira, com vingança o tempo todo. É o coração dela que está assim. Tá? Jesus fala assim, Lucas 6:45, a pessoa boa tira o bem do bom tesouro do coração. E a pessoa má tira o mal do mau tesouro do coração, óbvio. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Certo? Aqui o irmão Carlos colocou aqui Efésios 5:19-20, que fala assim, falando entre vocês, né, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor de coração, ao Senhor, louvando de coração. Por que isso é importante? O próprio Senhor denuncia, ele fala assim, olha, esse povo se aproxima de mim com os lábios e com a boca, mas o coração está longe. É aquilo que Jesus fala assim com os fariseus, ele repreende e fala assim, como é que pode você, sendo maus, né, querer falar coisas boas? O coração seu está corrompido. Ou seja, a hipocrisia estava nisso. Eles falavam de coisas que na prática eles não viviam. Entende? Aí que vinha a hipocrisia deles. Então, os fariseus foram fortemente repreendidos nessa área da hipocrisia. Né? Colossenses 3:8. Paulo fala assim, agora, depois de conhecidos, né, como cristãos, abandonem igualmente todas essas coisas. Ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena ou imoral no falar. Então, se a pessoa diz que é crente, mas ela continua com imoralidade na boca, ela continua com vingança na boca, ela continua com ódio, ela continua com, sabe, e eu torno a frisar isso, há um tipo de moralidade explícita, mas há um tipo de imoralidade implícita. E essa também tem que ser tratada na raiz. Onde está a raiz? No coração. Tá? Jesus fala em Mateus 12:36 e 37, logo depois dele ter falado que a boca fala do que o coração está cheio, né? Pelo paralelo em Lucas, aqui em Mateus 12:36 e 37 ele fala, digo a vocês que no dia do juízo, as pessoas darão conta de toda palavra inútil, ou toda palavra frívola, né? Tá assim em alguma versão, toda palavra inútil que proferirem no dia do juízo. Porque pelas suas palavras você será justificado. Olha o que Jesus fala, porque pelas suas palavras você será justificado e pelas suas palavras
você será condenado. As suas palavras refletem a condição do seu coração. Entende? Então a nossa língua pode causar danos irreparáveis. Nós precisamos aprender a lidar com a língua. Quando eu falo todos, estou falando de mim e dos irmãos que estão ouvindo, obviamente, né? Então todos nós precisamos aprender a lidar com a língua. E, como eu falei, aliás, está escrito na Bíblia em Tiago, ele diz que a língua não pode ser dominada, ela não pode ser dominada pela natureza humana. Ou seja, quem domina a língua, ele vai dominar por força do Espírito Santo agindo nele. É o fruto do Espírito, é o domínio próprio. Não é autocontrole, não é a mesma coisa. Autocontrole é algo que eu promovo para me controlar. Não é isso, é controle do alto, é diferente. Por isso que é o nascer do alto. Lembra que eu tinha falado? Ou seja, o mérito disso é totalmente da ação de Deus na minha vida, mas é porque eu também estou buscando de Deus essa capacitação. Ou seja, você precisa ter uma vida de oração, uma vida devocional ao Senhor, né? Então, às vezes a gente passa tanto tempo com as redes sociais que a gente começa a acostumar com o movimento das redes sociais. E nós precisamos cuidar do nosso coração por isso, né? Eu, você, cada um de nós. Porque às vezes são tantas coisas que a gente não assenta na roda dos escarnecedores, literalmente, mas a gente assenta aqui na rede social, na roda dos escarnecedores, quando a gente se ajunta para poder propagar as mesmas ideias, quando a gente começa a compartilhar das mesmas rebeldias, das mesmas rebeliões, e começamos com a mesma fala, né? Então, olha o que Provérbios fala. Já que a língua fala, Jesus disse que a língua fala do que o coração está cheio. A boca fala do que o coração está cheio. Então, o que a Bíblia nos ensina, Provérbios 4, 23, fala assim: de tudo que você deve guardar. Aí você guarda dinheiro, você guarda... Enfim, você guarda muitas coisas preciosas. Mas ele fala, de tudo que deve guardar, guarde bem o seu coração. Porque dele procedem as fontes da vida. Lembra que Jesus falou que no dia do juízo as pessoas vão ter que prestar conta de toda palavra inútil, porque pelas suas palavras você será justificado ou pelas suas palavras você será condenado? Por isso que aqui em Provérbios fala que do coração, você precisa guardar o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Se você não guardar o coração, que dele procedem as fontes da vida, o que vai acontecer? Se não tem fonte da vida, é morte, né? Colossenses 3,9. Não mintam uns aos outros. Outro pecado da língua, mentira. Né? Uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas. Detalhe, quem nasceu de novo não é apenas quem começou a congregar, quem levantou a mão, confessou teoricamente que a fé ela é praticada. Não existe fé teórica. A fé ela é praticada. Por isso aqui, ó, vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas. Aquelas práticas são más. Então, se você diz que nasceu de novo, mas você permanece nas velhas práticas, você não nasceu de novo. Você não foi convertido. Você foi convencido por alguém que agora você está salvo, mesmo vivendo uma vida totalmente pecaminosa, mesmo vivendo como você vivia antes, mesmo tendo as mesmas ideias, mesmo tendo as mesmas paixões mundanas. Guarda o seu coração. Efésios 4, 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros de um mesmo corpo. Tem várias coisas que eu poderia falar aqui. As gírias. As gírias, você vai em algumas regiões, as pessoas falam coisas assim que é um palavrão, mas ficou tão comum naquilo ali que foi normalizado, mas não é normal. Você e eu que somos servos de Deus, nós somos luz no meio de uma comunidade corrompida. Não vos amoldem. O que é amoldar? Entrar, não conformeis. O que é conformar? Entrar na forma. Então, às vezes, é tão comum você ouvir uma mensagem, uma repetição de gírias que você acaba repetindo, mas você tem que se... Opa, peraí, não, isso aqui não convém, isso não é correto de eu falar. Né? Eu me lembro que meu pai uma vez me repreendeu de uma gíria comum, e eu nunca parei para pensar que aquilo ali era errado. Ele falou, você já parou para pensar o que você acabou de falar? Na hora que ele falou isso,
Aí eu parei para refletir e falei, rapaz, eu nunca tinha pensado nisso. Mas era normal, não. Era comum. Então as gírias nós precisamos livrar delas. Tá? Eu já vi pastores falando coisas absurdas num púlpito, pregando, e a igreja nem sequer assim, sentiu algo diferente, porque está todo mundo contaminado. Linguagem sadia e irrepreensível. É isso que nós precisamos buscar. Outra coisa é as zombarias. Principalmente quando às vezes vai fazer um retiro. Cuidado. É jovem, jovem é assim mesmo. Para de ficar romantizando, sabe? Pecados juvenis. Jovem é assim mesmo, não. Daniel era jovem e era fiel. Estava longe de casa, tinha todos os motivos para estar no pecado. Daniel estava na Babilônia, mas a Babilônia não estava em Daniel. José foi para o Egito, foi levado, vendido escravo, tinha um monte de motivo para abandonar o Senhor, como alguns acham, né? José foi fiel ao Senhor, ele era jovem. Tito, Timóteo eram jovens. Então para com essa ideia de, jovem é assim mesmo. Não tem que licenciar jovens ter relações sexuais antes do casamento. Quem fala isso... Um dia desse eu vi um pastor estimulando um grupo enorme de jovens, tem que beijar na boca mesmo, tem que fazer assim, etc e tal. Eu falei, falso profeta. Logo em seguida, um outro pastor teve um discernimento e, no mesmo culto, repreendeu ele. Tá certo. Porque aquele primeiro que falou, na hora que ele falou, eu falei, você pratica adultério. Para você estar falando dessa forma, com os jovens você pratica adultério. Irmãos, nós precisamos discernir. Um homem de Deus, uma mulher de Deus vai levar os jovens para a pureza, para a santidade. Eles vão dizer, jovens, tudo que você plantar, você vai colher. Aí você deve estar assombrado comigo. Falando, gente, mas ele só falou que tem que beijar mesmo. Inclusive, ele falou como se ele tivesse ainda... né? Deixa. O que acontece? Se você parar para pensar, até o beijo ele é algo muito íntimo de um casal. Muito íntimo mesmo. Uma garota de programa, ela vai fazer um monte de coisa, mas ela não vai beijar na boca do seu cliente, como eles dizem agora, porque estão dizendo que é profissão. Por quê? Porque é extremamente íntimo. Extremamente íntimo. Olha o que ela faz, ela pode fazer um absurdo que for. Então nós precisamos, sabe, e tudo que está relacionado à pureza, à santidade, é motivo de escárnio, é motivo de zombaria na igreja hoje. Né? Mas vamos lá. Então, xingamento, zombaria, xingamento. Irmãos, cuidado, tem irmãos que trocam o xingamento e falam outra coisa, mas olha, tem crente que ainda fala palavrão, e se você falar com ele, ele vai falar que não tem nada demais. Ele vai simplesmente falar, gente, mas nada a ver, eu estava com raiva. Como se a pressão justificasse o pecado. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Você se revela em vários momentos. Inclusive o momento da pressão é o momento que você está sendo provado, então seja aprovado. Não é motivo de ter isso como desculpa para o pecado. Senão é a mesma coisa você falar, adulterou por causa disso, roubou por causa daquilo, matou por causa daquilo. Cuidado, você não justifica o pecado por causa de uma circunstância, principalmente o xingar. Qual o motivo que você tem de xingar? Percebe? E aí vai naturalizando o pecado. Isso vai normalizando algo que não é normal. É pecado. Então, cuidado com a língua. Gírias, xingamentos, zombaria, palavras obscenas, sejam elas explícitas, né, ou maliciosas com aquele duplo sentido. E agora você vai entender por que eu estou falando disso. Sabe o que é duplo sentido? Você que é crente e ama ficar vendo aqueles vídeos de stand-up que fala o tempo todo de imoralidade em duplo sentido e você morre de rir, você está compactuando e depois você fala assim, eu não sei porque eu estou tão frio espiritualmente, eu estou sentindo vazio, eu ouço pregação, não sinto nada, porque morto não sente nada. Você está favorecendo o império de Satanás, dando ouvidos para aquelas piadinhas maliciosas. E aí, sabe que muitos vão falar aqui? Vão falar assim, não, gente, mas é só uma brincadeira, a gente sabe. Não é assim aquela pornografia explícita. É uma brincadeira. Essa brincadeira vai te levar para o inferno. Porque você está compactuando e está sendo um pecador coparticipante do pecado alheio. E a Bíblia fala para você denunciar as obras das trevas. E ele fala que aquilo que eles fazem em oculto, até dizer, é pecado. Olha para você ver como é que as coisas são.
né? Então nós cristãos, nós estamos no mundo, não somos desse mundo. Eu vejo muitos crentes querendo agradar o mundo, mas o que as pessoas vão pensar? Elas vão odiar os cristãos. Toda vez que a igreja ela se amolda do mundo, ela é amada. A igreja brasileira é amada ainda, tá? Você vê que as televisões amam o mercado gospel. Por quê? Porque ela se amoldou ao mundo. Mas quando a igreja se comporta verdadeiramente como a igreja de Cristo, ou como ela começa a se inclinar a uma violenta reação contra a igreja. O maior medo do diabo, guarda isso, é que a igreja se desperte e se santifique. Porque quando a igreja se santificar, quando ela se despertar, então o Espírito Santo será derramado de uma maneira sobrenatural, maravilhosa sobre a igreja. Mas enquanto isso, Satanás tem alcançado vantagem sobre a igreja brasileira, porque ela está enganando a si mesma, dizendo para ela mesma que ela está fazendo a vontade de Deus, sendo que ela está na contramão das coisas do reino. Coisas básicas, vou te dar um exemplo, coisas basiquíssimas, você tem que fazer isso aqui para explicar para uma geração de hoje que uma mulher cristã nunca deveria usar um biquíni. E quando fala isso, vira um absurdo. Para pensar o nível que chegamos de impureza, de imoralidade, de compactuação com as obras do inferno, a ponto de os maridos defenderem que as mulheres deles cristãs e os maridos também cristãos defender que elas devem usar biquíni numa praia. Para pensar. Qual é a diferença do biquíni? Aí eu vou falar uma coisa que você vai falar, gente, é muito diferente. Então vamos ver o que é diferente. Qual a diferença? Você não deixa ela andar de calcinha e sutiã na rua, mas deixa ela andar de biquíni. Aí é o ambiente que é diferente. Sério? Sério mesmo? Então você acha que Jesus estaria ali na praia, pregando no barco de Pedro, e você estaria ali ouvindo de biquíni a pregação de Jesus numa boa, o Espírito Santo viria sobre você? Não vem. Você acha que é normal os crentes pararem, como tem muitos na frente de uma novela, e ficar assistindo ali o discipulado de Satanás todos os dias? Aí depois você pergunta, mas por que o casamento está tendo problema? Porque é claro, você está abrindo as portas para Satanás te discipular a sua casa. Você nunca vai ver um homem e uma mulher cheia do Espírito Santo acompanhando novela. Se começar, já não vai ficar cheio do Espírito Santo mais. Nunca, mas nunca, nunca, nunca. Você nunca vai ver uma mulher de Deus usar biquíni. Nunca. Eu estou falando de uma mulher cheia do Espírito Santo. Nunca. O Espírito Santo convence o homem do... Irmão, não era nem para ser uma coisa para você debater. Eu estou falando isso porque eu vi movimento de algumas irmãs cristãs que elas estão tentando explicar para as jovens recém-convertidas, mas deve ser dessa turma da hipergraça que pode tudo e ainda assim estar salvo, né? Dessa mentira, sedução de Satanás, esse falso evangelho da serpente, que diz que você pode fazer tudo, pode viver como quiser, porque é graça. Onde que a graça diz que você pode viver nas obras más? Olha o que eu acabei de ler, Colossenses 3,9. Uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas. Com as suas práticas. Então, você vê uma sociedade cristã doente, adoecida, coração corrompido, e por isso o seu linguajar também está corrompido. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia, porque essa geração ela vai enfrentar um ataque do mal muito maior do que você possa imaginar. Vai aumentar o número de coisas espirituais, de ataques contra a igreja. Vai aumentar, mas vai aumentar exponencialmente. Em questão de 2, 3 anos, o Brasil vai aumentar muito. Não é só o Brasil não, isso é no mundo todo, mas principalmente aqui no nosso país. Vai aumentar muito pessoas que praticam o outro lado da espiritualidade, se é que você me entende. Isso vai ir contra a igreja. E nesse momento, Deus está peneirando aqueles que genuinamente são deles, aqueles que têm coragem de renunciar o próprio ego, o próprio orgulho, as vontades da carne, os desejos, as paixões pessoais em prol do evangelho. Mas aquelas pessoas que querem se exibir, que querem demonstrar o seu próprio corpo para outras pessoas, querem ser cobiçadas, que são cobiçadores. O pecado está no corpo de quem mostra, nos olhos de quem vê, sim. Nos dois. Nos olhos de quem vê e no corpo de quem mostra.
o pecado está na língua daquele que fala. Mas quando você denuncia o pecado, sabe o que eles dizem? Não julgueis. É mais ou menos assim. Deixa eu pecar em paz. Mais ou menos isso. Aliás, mais ou menos não. É exatamente isso. Aí você vê alguns obreiros defendendo artistas que estão fazendo... Obreiros não, são obreiros do diabo. Defendendo artistas que estão aí blasfemando contra o Senhor. Claramente eles vão lá e vão em defesa desses. É porque eles são iguais, são lobos do mesmo jeito. Entende por quê? Porque eles também vivem no mundo. Eles amam o mundo também, eles estão compactuados com o mundo. São famosos. Tem um monte de falsos profetas aí. Aí os falsos profetas do Pix, tem um monte aí. Né? Esses aí vão lá defender as pessoas que estão vivendo a vida toda torta. Aí a pessoa era crente, vou dar um exemplo, a pessoa era cristã, cantava no coral da igreja, sei lá, cantava na igreja, aí foi para o mundo, fez sucesso no mundo lá, cantando um monte de abobrinha, um monte de adultério, um monte de prostituição, aí morreu, virou santo, morreu, eles falam, mas que Deus tem misericórdia, que no último momento, que evangelho é esse? Que povo maluco! Que povo maluco! Que evangelho é esse? O que você está dizendo para os jovens? Vivam a vida toda torta e no último momento você entrega para o Senhor e está tudo bem. Pegam aquele ex-ladrão da cruz, que ele não é ladrão mais, que é nosso irmão, pega aquele ex-ladrão da cruz como referência. Você já parou para pensar o que aquele ladrão fez? Ele não simplesmente falou assim, eu me arrependo, não. Aquele ladrão, ele confessou que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Rei, ele pregou para o cara que estava do lado dele. Aquele ladrão não só... ele só falou assim, me perdoa, Jesus. Ele não fez isso. Ele falou, olha, nós somos dignos do que nós estamos passando. Ele não, ele é inocente. Ele fala que Jesus é rei quando vier no teu reino. Ele confessa que Jesus é rei. Ele sabe que Jesus é o Messias. Ele sabe que ele merecia ser crucificado e Cristo não. Ele vai e repreende o outro que está do lado dele. Ele prega para o outro. Ele está simplesmente fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. E as pessoas falam, bobo, no último momento... Isso não é pregação. Isso não é pregação, isso está errado. Eu vi uma vez um pastor fazer isso. De perto eu vi. Eu estava lá, o camarada tinha cometido homicídio, tinha participado de homicídio lá, mataram ele. Aí a família chamou o pastor. Eu não sei para que a família faz isso. O camarada tá lá, vivendo a vida toda torta, morre fora da presença de Deus. Aí chama o pastor para tentar fazer o quê? Que o pastor é assim com o Senhor. O Senhor, quem sabe o pastor não dá um jeitinho aí para Deus colocar ele. Para de hipocrisia, a gente tem que parar para pensar nisso. Aí chamaram o pastor para fazer o tal do culto fúnebre. Eu já fiz culto fúnebre em situação assim. Eu vou te explicar o que eu fiz depois. Aí esse pastor chegou e virou e falou assim para a família: nós não sabemos o que pode ter acontecido no último momento. O rapaz foi surpreendido e mataram ele. Mas o Senhor pode ter dado oportunidade. Aí eu fico pensando, os jovens estão tudo ouvindo aquilo ali. O que os jovens vão fazer? Eles vão simplesmente fazer, quer saber? Vou viver uma vida torta, que no último momento eu conserto com Deus. Isso não é arrependimento, isso é pecado premeditado, isso não é perdoável. Pelo amor de Deus, a gente precisa entender isso. Aí, que no último momento o Senhor tenha dado oportunidade para o nosso irmão. Ele não é irmão. Ele não é irmão. Irmão, quando a pessoa me chama, faz um culto fúnebre aqui, eu não vou me referir ao morto em momento algum. Assim, só nesse momento. Assim, tá vendo, hoje foi fulano que partiu. Amanhã pode ser você. Como é que está a sua situação? Como é que está a sua vida? Agora, para falar que ele está salvo, que etc e tal, deixa isso aí com Deus. Agora, eu não vou ficar pregando que o último momento é um momento propício, que o Senhor... Isso é hipocrisia. Isso não está na Bíblia. A Bíblia fala, convertam-se dos seus caminhos. Venha-se despir da velha natureza com as suas práticas. Se a igreja começa simplesmente a fazer isso que muitos têm feito, nós não pregamos por paixão, simplesmente por emoção, por sentimento, nós pregamos o que está escrito. Quando você pega a Bíblia, você vê assim, um homem viveu a sua vida correta, e etc e tal, e teve um filho, gerou um filho que vendo as obras boas do seu pai, ele praticou iniquidade, na sua iniquidade que ele praticou, ele morrerá. E se esse filho iníquo, que praticou iniquidade, viveu na idolatria, viveu fazendo um monte de coisa errada, gerar um outro filho bom, e esse filho venda a maldade do seu pai, não copiar a maldade do seu pai, etc e tal, esse filho viverá. E aí o que ele está falando? Da obediência. Deus não abre mão da obediência. Aquele homem que estava na cruz, naquele momento que ele teve de vida, primeiro, Jesus sabia que verdadeiramente, se ele descesse da cruz, ele ia seguir os passos de Jesus. Ele estava assim, sincero. Não é que ele estava pedindo perdão com medo de morrer.
Não é isso. Ele fala, nós merecemos, a gente vai morrer, ele sabe. Ele sabia. Aquele homem que estava na cruz sabia. Ele fala, nós merecemos isso. Só que agora ele começa a repreender o outro que está do lado dele. Se você ler os evangelhos, nos 3 evangelhos, você vai ver que no princípio ele começou a zombar também. Mas depois ele parou e pá, ele refletiu, alguma coisa ele viu. Eu não sei qual é o momento que ele viu isso, da relação de Cristo com os soldados, ou quando ele ouviu Jesus falar, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Alguma coisa, quando ele ouviu Jesus fazer, ou ele viu ou ouviu, tocou ele. E aí agora ele começa a repreender o outro. Ele olha para a condição dele, ele confessa que Jesus é o Senhor, ele confessa que Jesus é rei, que ele tem um reino, que vai voltar, ele sabe que ele é o Messias. Não foi simplesmente assim, no fechar dos olhos dele, ele vai lá, não foi isso não. Então, irmãos, nós precisamos tomar cuidado com várias coisas. Eu queria falar só sobre os pecados da fala, né? Que é o que? Palavra suja, maliciosa, xingamentos, zombaria, gíria, palavras obscenas, né? Mas a gente acabou entrando em outro assunto. Vou terminar por aqui. Que Deus abençoe a vida de vocês. Não sei se você é novato aqui no Instagram, a gente tem um outro canal que eu esqueci, outra página que eu esqueci de colocar aqui, que é uma página reserva, que é Devocional Bíblico Online, e essa aqui que é Curso Bíblico Online. No YouTube, nosso trabalho principal é no YouTube, que é o canal Curso Bíblico Online e também Devocional Bíblico Online, tá bom? Tem o nosso site que tem vários artigos e estudos bíblicos lá também para você, aberto, que é cursobiblicoonline.com.br, tá? Convido a você a conhecer esse nosso trabalho do Curso Bíblico Online no Instagram e no YouTube. Devocional Bíblico Online também no YouTube, tem vários vídeos lá devocionais. E o nosso site principal, cursobiblicoonline.com.br. Eu estou falando principal porque tem esse aqui atrás, ó. Cadê? Quero participar.com.br, que é dos livros, que aí eu mando os livros pro pessoal, tá? Todo mês eu mando um livro para você. Quero participar, tudo junto, né? .com.br, tudo minúsculo, quero participar.com.br, tá bom? Deus abençoe você, sua família, tenha uma semana abençoada. Vamos vigiar a nossa língua, né? Que esse é o propósito aqui. Anote aí, eu vou falar alguns versículos que eu citei nesse estudo agora, tá bom? Sobre os pecados da língua. Tito 2, versos 7 e 8. Tito 2, 7 e 8. Qualquer coisa, se não der tempo de anotar, você volta, eu vou pretendo deixar essa live salva e você anota. Tito 2, 7 e 8, versos 7 e 8. 1 Timóteo 4, 12. Efésios 4, 29, Efésios 5, verso 4, Colossenses 3, verso 8, Mateus 15, verso 11, que é o mesmo de Marcos 7, verso 15, Mateus 12, 35, Lucas 6, 45, Mateus 12, 36 e 37, Provérbios 4, 23, Colossenses 3, 9 e Efésios 4, 25. Li outros paralelos, mas esses três últimos, né? Provérbios 4, 23, Colossenses 3, 9, Efésios 4, 25. Eu li outros paralelos aqui, mas a gente precisa meditar sobre isso. Eu vou deixar o último aqui, ó. Colossenses 3,10. Se revestiram da nova natureza que se renova para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que a criou, tá? Então, que Deus possa abençoar. Olha, tem um monte de versículo que eu separei. 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que se fizeram novas todas as coisas. Só que as coisas antigas se passaram mesmo? Ou você continua vivendo a mesma vida mundana? Esse é que é o ponto de reflexão para nós hoje, tá bom? Deus abençoe. Até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Fique com Deus.